Encontrou Marcos 2, diga amém. Amém. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto às portas eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Verso de número 11. A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E todos dizem amém. Pode se assentar, glorificando a Deus, dizendo que Deus é bom. Meus irmãos, a temática proposta para este congresso está em Eclesiastes, e naquela parte do capítulo 4, do verso 9 ao verso de número 12, Salomão vai falar a respeito da unidade, da união e do que a união promove. Eu gostaria de meditar com você a respeito deste texto em Marcos, que fala a mesma coisa que Salomão está falando em Eclesiastes capítulo 4, do verso 9 ao verso 12. Esse texto está inserido no Evangelho de Marcos, e os evangelhos contam a respeito da vida de Cristo na terra, andando na terra. Jesus, ele inicia o seu ministério, e o ministério de Jesus, ele é marcado por algumas coisas. O ministério de Jesus é marcado pelo ensino, o ministério de Jesus é marcado pelas curas, é marcado pela libertação e pela salvação. Jesus, ele vai andando na terra, e ao andar na terra, ele vai ensinando. Isso é maravilhoso, porque o ensino é aquilo que nos leva a outro patamar. O ensino, ele leva-nos a desenvolver. Ou seja, onde Jesus estava, havia desenvolvimento intelectual. Alguém ficava mais inteligente, alguém ficava mais sábio, alguém ficava mais crente. Ensino da palavra. É por isso que a gente não pode faltar no ensino da palavra. Porque a palavra nos desenvolve. Agora, Jesus também curava por onde passava. A cura é algo extraordinário, porque só dá para curar quem está com uma dificuldade física. Ou seja, de certa forma, alguém não está pleno na tua saúde. Jesus curando é Jesus trazendo a plenitude de volta à saúde de alguém. Mas Jesus não só curava, Jesus também libertava. Alguns estavam aprisionados por espíritos malignos e Jesus libertava, dando a eles de volta a liberdade que eles tinham outrora. Jesus vai passando, vai salvando, vai curando, vai ensinando, e isso vai chamando a atenção das pessoas. As pessoas começam a ser atraídas por Jesus. As pessoas querem ir onde Jesus está, porque onde Jesus está tem desenvolvimento intelectual. Onde Jesus está tem cura física. Onde Jesus está tem libertação espiritual. Onde Jesus está tem salvação e transformação de vidas. Aí as pessoas começam a olhar para isso e começam a dizer: eu quero estar perto de Jesus. Eu quero ir aonde Jesus está. Eu quero estar no mesmo ambiente que Jesus está. E, abrindo um parênteses, nós precisamos ser como Jesus, porque onde Jesus estava, as multidões eram atraídas para Jesus. E nós somos aqueles que nós atraímos as pessoas. Nós não somos aqueles que afastam as pessoas, não. Elas precisam gostar de estar perto de mim e de você. Porque elas sabem que o Espírito Santo de Deus agora está na tua vida. E se Deus quiser te usar para fazer o mesmo que Jesus fazia, Ele usa para ensinar, para curar, para libertar e para salvar através da sua vida. Jesus ia atraindo as pessoas. E o texto é muito claro. Alguns dias depois, diz o verso 1, entrou outra vez em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade maravilhosa, e ela é tida como o quartel-general de Cristo na terra. Foi um grande centro de operações de milagres, onde Jesus operou grandes maravilhas. Esta cidade é interessante pensarmos a respeito dela,
porque era uma cidade importante que era atravessada por uma cidade que ligava Damasco ao mar Mediterrâneo. E isso fazia dela uma cidade importante onde muitos passavam. Era uma cidade que se auto-intitulava segura, próspera, satisfeita, autossuficiente, era soberba e arrogante. O próprio Jesus mais para frente vai exortá-la ou repreendê-la ou dar uma observação a respeito dela. Mateus capítulo de número 11, versos de número 23 e 24, o texto diz: E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Era uma cidade incrédula. Dentro da cidade haviam muitos incrédulos. Jesus operou vários milagres, mas a incredulidade estava dentro do coração de alguns. Era um lugar de soberba, porque o próprio diz que ela mesmo se erguia até os céus, prepotente, arrogante e soberba. Era um lugar que eu particularmente não gostaria de entrar e nem visitar, porque eu não gosto de gente soberba e arrogante. Mas Jesus não é igual a mim. Jesus, ele entra no lugar que eu não entraria. Jesus adentra nos ambientes que talvez eu não adentraria. Jesus entrou lá na primeira vez em Marcos, capítulo de número 1, para libertar um homem que precisava de libertação. E no capítulo de número 2, ele retorna porque dentro de Cafarnaum havia alguém que precisava do poder de Jesus. Jesus não fica com medo de entrar em algum lugar não, irmão. Ele entra na viela, ele entra na biqueira, ele entra na balada, ele entra na cracolândia, ele entra na cadeia. Comigo, Jesus entrou 3 horas da manhã numa balada, eu já tinha usado muitas drogas. Jesus me deu uma visão, tirou todo o efeito de droga que eu já tinha usado, me deu uma visão, falou comigo e mudou a minha vida através daquele dia. Porque Jesus entra no lugar que o homem não entra, para fazer o que o homem não tem capacidade de fazer. Jesus entrou outra vez, porque ele entra quantas vezes for necessário. Oh glória! Ele entra, liberta, se necessário, ele entra de novo. E entra de novo, e opera de novo, e faz de novo. Esse é o nosso Jesus, irmão. Glória a Deus. Jesus, ele chega nesta cidade e o texto nos apresenta um homem, e este homem é nítido. O texto apresenta, ele era paralítico. Esse homem tinha uma paralisia, provavelmente nos seus membros inferiores, porque ele não tinha capacidade para ficar em pé. Em Cafarnaum tinha um homem paralítico. Esse homem era dotado de paralisia. Ele não tinha estabilidade para ficar de pé. Ele não tinha, oh glória, ele não tinha a capacidade de se mover ou se movimentar sozinho. Ele tinha uma paralisia. Esse homem até possuía os membros, preste atenção. Não é que ele não tinha os membros inferiores, ele tinha, mas os membros inferiores perderam a conexão com os neurônios motores, e agora os membros inferiores não conseguem obedecer o que os neurotransmissores mandam ele executar. Não é que ele não existe, ele existe, mas a capacidade de obediência à cabeça não funciona. Ele está limitado
travado. Esse homem não tem possibilidade de ir e vir. Esse homem está dependente de outros para se locomover e se movimentar. Quem sabe ele estava triste e abatido pela sua situação exterior, porque quanto maior é a dor exterior, tem hora que a dor exterior é tão grande que ela começa a invadir o lado de dentro, aí ela se torna ansiedade, angústia, depressão. Talvez esse homem, por conta da sua dificuldade, já estava triste, angustiado e abatido, mas ele ouve uma boa notícia, e a boa notícia é: você ficou sabendo? O Jesus que faz milagre chegou na cidade. Tu está paralítico, mas eu fiquei sabendo que o Jesus Todo-Poderoso já passou na porta da cidade. Talvez ele levantou a mão e disse: glória, 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 Jesus chegou no ambiente. Está limitado, está travado, mas ele ouve uma palavra, ouve uma boa notícia. Talvez alguém mandou no grupo do WhatsApp: você viu o congresso lá no Vila Rio Branco? Disseram que Jesus vai estar lá, por que você não vem? Quem sabe ele te cura, quem sabe ele abre a porta para você passar, quem sabe ele não faz milagre na tua vida. Vamos lá no culto. O problema é que Jesus chegou na cidade, mas quando ele olha para si, a tua debilidade atual não permite o chegar até Jesus. Ele sabe que Jesus chegou na cidade, talvez ele sabe que Jesus vai estar no ambiente, mas há uma impossibilidade nele que o impede de chegar aos pés de Jesus. Tem hora que algumas pessoas estão exatamente assim. Elas querem orar, mas não conseguem. Elas querem jejuar, mas não conseguem. Eu não sei se você já passou por isso, já deve ter passado. Um tempo que a sua angústia era tão grande, a tua fraqueza era tão grande, que você queria ir para o culto, mas não tinha força para colocar roupa, não tinha força para se arrumar, não tinha força para orar, não tinha força para adorar, não tinha força para vir no culto. Jesus está perto, mas algo me impede de chegar até Jesus. Neste cenário, eu disse, neste cenário de crise, se apresentam 4 amigos. É no cenário caótico que se apresentam 4 amigos. Não é no cenário da paz, da bonança, da alegria que o amigo é evidenciado. Não, é no caos que o amigo aparece. É na crise que o amigo se apresenta. O amigo de verdade, quando a crise é instaurada, e é nítido que ela está crescendo, o amigo aparece para ajudar. O mundo está exatamente assim sem Cristo, paralisado, limitado, até tem membro, mas o membro não consegue receber o comando que vem do alto. O mundo lá fora sem Cristo, sem a salvação, está desse jeito, desestabilizado, não conseguem ficar de pé, não tem firmeza, não tem segurança, não tem esperança, não tem perspectiva, não tem uma visão futura. Mas neste cenário caótico, neste cenário de crise, Deus vai levantar 4 amiguinhos para ajudar quem não consegue chegar até Jesus. Esses homens se apresentam, e o que é interessante é que, de um lado tem um que está paralisado, mas existem 4 que estão estabilizados. Esses 4 amigos não estão paralisados, não estão com problema, não estão com dificuldade, pelo menos na área da saúde. Pelo menos eles conseguem andar, eles conseguem carregar peso, eles conseguem se locomover.
Mas estes amigos olham para a dificuldade do seu amigo, do seu irmão, e ajudam ele a chegar até o Senhor. O que é interessante é que estes homens tiveram algumas características, e essas características precisam estar em nós. Nós somos estes 4 amigos para a humanidade lá fora. Precisamos estar unidos aqui dentro para levantar alguém lá fora. Tem alguém no seu bairro que precisa de vocês. Tem alguém na sua igreja que precisa de vocês. Tem alguém em São Paulo esperando a ajuda de vocês. Mas para isso, vocês precisam de certas características. A primeira coisa que esses 4 tinham era sensibilidade. Irmãos, eles perceberam a dor de alguém. Eu não sei se eu gosto muito de pensar com você, irmão. E eu prego desse jeito mesmo. Você já entrou no elevador e aí você disse assim: bom dia, tudo bem? A outra pessoa fala: bom dia, tudo bem? Ninguém responde e segue sua vida. Já aconteceu isso com você? Já. É porque na verdade ela não está nem um pouco preocupada com você. Ela só quis ser educada. Sabe qual é o nome disso? Falta de sensibilidade. As pessoas lá fora que vivem sem Cristo, elas não têm tanta sensibilidade de perceberem a dor do outro. Mas estes 4 amigos tiveram empatia. Eles olharam e disseram: ele precisa de ajuda. Ele está numa condição que ele precisa de mim. Eles enxergaram essa dificuldade. Eles podiam caminhar sozinhos, mas decidiram olhar para a dor do outro. Eles poderiam seguir a tua vida, mas decidiram ajudar o outro. O nome disso é empatia. Em um tempo de indiferença, em um tempo de egoísmo, em um tempo em que as pessoas olham para seu próprio nariz, cada um preocupado com a sua própria vida, com seu próprio emprego, com seu próprio carro, Deus vai levantar dentro da sua igreja esta geração que vai se unir para levantar alguém tendo sensibilidade das dificuldades do outro. Eles não tinham só esta característica, mas eles tinham disponibilidade. Irmão, porque uma coisa é eu perceber que o outro precisa de ajuda. Outra coisa é eu me dispor a ajudar. Porque tem hora que eu até percebo, pastor, mas eu falo: não, Deus vai levantar alguém para ajudar. Não, Deus outro prega aí. Não, Deus vai usar outro aí para fazer. Mas esses aqui, eles tiveram disponibilidade. Sabe o que é disponibilidade? É dizer: eu vou travar a minha agenda para poder ajudar o outro. Eu vou tirar um dia, um período das minhas férias para ajudar o outro. Esse tempo que eu poderia jogar videogame, esse tempo que eu poderia ir no shopping, esse tempo que eu poderia ir na praia, eu vou usar este tempo para ajudar alguém. O nome disso é disponibilidade, visando o bem de alguém. Eles pararam tudo o que eles estavam fazendo para tirar férias? Não. Para comer pizza? Não. Para pegar o peso de alguém e colocar nas costas. Irmão, isso é ministério. Isso é ministério, irmão. Que eu nunca vi alguém pregando para si no espelho. Eu nunca vi, irmão. Eu nunca vi alguém pastoreando a si mesmo. Você já viu? Não. Você já viu alguém liderando a si mesmo? Não. Você já viu alguém tocando e levando a igreja, ou melhor, deveria levar a igreja, mas está sozinho lá tocando? Não, irmão. O ministério é para o outro. O mestre ensina o outro, o professor ensina o outro, o pregador prega para a igreja, o pastor pastoreia o rebanho. Disponibilidade para ajudar o outro. Esses homens tiveram a disponibilidade, e o reino de Deus avança através de pessoas disponíveis, não perfeitas. Deus não precisa de pessoas perfeitas, amém? Amém. Porque senão eu não podia nem pregar para você, irmão.
Deus não precisa da sua perfeição. Deus, ele precisa da sua disponibilidade. Aí ele derrama sobre você a capacitação para fazer o que ele mesmo mandou você fazer. Porque não confunda, eu não estou dizendo para você que você pode ser chamado incapaz e continuar incapaz. Isso não é de Deus. Deus chama o incapaz disponível e capacita ele para a glória do teu nome. Está entendendo? Ele coloca a gente na teologia, na faculdade. Ele coloca a gente na aula de música, na aula de canto. É assim que Jesus faz. Jesus foi me dando bolsa disso, bolsa daquilo, e eu fui fazendo. Falei, vamos embora, Jesus. O Senhor vai abrir na porta e eu vou passando. Capacitação de Deus. Agora, eles tiveram também determinação. Porque não adianta começar com um propósito bom se não tiver determinação para continuar. Eles estavam carregando estes homens até Jesus, mas eles encontraram uma dificuldade. E deixa eu te contar uma coisa. Você sempre vai encontrar uma dificuldade, irmão. Sempre encontraremos uma dificuldade ao exercer o que Deus quer que exerçamos. Eles chegam até a casa onde Jesus estava. E a Bíblia diz que lá já estava, lotado, irmão. Alguém acordou cedinho para ir para o culto de Jesus. Alguém comprou o primeiro ingresso para sentar na frente. Alguém foi o primeiro a entrar na igreja, a entrar no ambiente. Alguém chegou primeiro do que ele. Mas na obra de Deus isso não funciona. Ordem de chegada na obra de Deus, no reino de Deus, não funciona. Oh, glória! Você está entendendo? Eles chegaram e tinha gente, tanta gente, que eles não cabiam, e tinha gente na porta e até na janela. Aí eles olharam e encontraram uma impossibilidade, uma limitação, mas eles tiveram determinação para chegar em Jesus. Irmão, você precisa ter determinação para chegar aos pés de Jesus. Tem alguém que já se contentou com a porta, tem alguém que já se contentou com a janela. Eu vou até aqui e aqui tá bom. Eu já vou para a igreja, mas eu não aceito a Jesus. Eu até vou no conjunto, mas eu não vou no ensaio, não vou comprar camiseta, não vou me envolver, não vou mergulhar. Mas estes homens tiveram determinação, eles disseram: eu não me contento com a porta, eu só paro quando chegar nos pés de Jesus. Olha para a Bíblia, a mulher do fluxo de sangue encontrou uma multidão, mas rompeu a multidão, não parou na porta. Nenhum dos milagres que você vai vendo, aquele homem que clamava à beira do caminho dizia: Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém olhou para ele e disse: para de clamar, a porta está bom, Jesus já passou perto. Mas nós não somos o que param na porta, nós vamos até os pés de Jesus. Eu não vou parar de orar pelo meu vizinho, eu não vou parar de clamar pela minha família, eu não vou parar de buscar por aqueles que precisam de milagre. Se eu encontrar impossibilidade, eu vou pelo telhado, eu rompo a multidão, eu clamo de novo, mas Jesus vai parar para atender e fazer o milagre acontecer na minha história. Urama Xandará Sérgia, Elemintria Faço Yanderemau e Calacébria. Não pararam na metade, eles foram até o final. Se na porta não dá, janela não dá, eu tento pelo telhado, mas eu vou dar um jeito, irmão. Eu vou dar um jeito, irmão. Oh, glória. Eles foram até o fim. Eles usaram a sua fé. Porque Jesus disse-lhes, o texto diz: vendo-lhes a fé. A fé de quem? Deles, ou seja, dos 4 e também do paralítico. Vendo-lhes. Não está falando assim, vendo a fé do paralítico. Não, o texto está dizendo assim, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados.
Jesus olhou para ele e disse: eu estou vendo a tua fé. Sabe por quê, irmão? A fé sem obra é morta, diz Tiago 2,17. Sabe o que o texto está dizendo? Que eu não posso dizer que tenho fé com a boca se a minha ação não testifica a fé que tenho. Ou seja, Deus me falou: Aleph, tu vai pregar a palavra. Sabe como eu demonstro a fé? Eu abro a Bíblia e começo a estudar a Bíblia dia após dia. Pregador, você já tinha agenda? Não, não tinha agenda nenhuma. Mas Deus falou que eu vou pregar, então eu vou estudar a palavra para pregar. É Deus dizendo: eu vou te colocar na faculdade. A fé é eu inscrever no vestibular. Está entendendo? É Deus falar: eu vou fazer, e eu já estou colocando o pé na porta, dizendo: se o Senhor vai abrir, eu vou só colocar o pé. Fé. Eles não só falaram assim: eu creio que Jesus faz. Eu acredito. Isso é acreditar, irmão. Eu acredito até no São Paulo de vez em quando. Aleluia. Pode falar, pastor? São Paulo? Não, não. Deixa lá. Falou, está na Bíblia. Então, irmãos, acreditar é uma coisa, fé é outra. A fé ela é evidenciada com as obras. Aí Jesus viu o camarada chegando na porta, não deu para entrar. Pediu licença, ninguém saiu. Subiu no telhado, tirou a telha, jogou para baixo e disse: rapaz, mas que fé é essa? Gostei. Vou operar na vida dele. Jesus operou na vida do paralítico através da fé e da ação dos 4 amigos. Jesus operou na vida de um terceiro por conta da fé e da ação de 4 pessoas que se uniram e disseram: vamos levantar alguém? Vamos ajudar alguém? Vamos levar alguém até Jesus? Vamos fazer a diferença nessa sociedade? Você acha que mais gente não conhecia esse paralítico, irmão? Será que ele não tinha família? Será que ele não tinha amigos? Será que ele não tinha parente? Mas ninguém parou para fazer a diferença. Mas Deus viu a fé deles, e nessa noite eu quero dizer para vocês que se essa união for verdadeira, com o propósito correto, Deus vai começar a fazer milagres no meio da tua família. Deus vai começar a fazer milagre no meio da tua faculdade. Deus vai começar a fazer milagre no teu bairro, mediante ao teu posicionamento de fé. Agora, olha que interessante, irmão. O texto está dizendo assim, lê comigo, que eu gosto de ler o texto. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 nada. É 4 presbíteros aí? É 4 diáconos? É 4 irmãs da círculo de oração. É 4 pastor? Não, né? Isso quer dizer que eu não preciso de um cargo eclesiástico para levantar alguém. Eu só preciso de união e propósito para o milagre de Deus acontecer. Irmão, tem gente esperando o pastor nomear ele e falar: a partir de hoje você é o secretário da missão, agora você sai evangelizando na rua. E Jesus está falando: não, rapaz, se você juntar 3 ou 4 amigos aí, começar a orar por alguém, fizer culto no lar dele, for visitar ele, eu vou fazer milagre através da tua vida. Deus não está precisando de gente com cargo, gente com cargo já tem muito. Deus está precisando de gente com disponibilidade. Deixa eu ver se tem alguém disponível, dizendo: Senhor, usa-me para fazer a diferença nessa terra. É gente demais querendo ser diácono, presbítero, mas quando recebe a credencial para de fazer a obra. Deus está dizendo: faz a obra. Vai caminhando diácono, vai caminhando presbítero, vai caminhando jovem, vai caminhando irmã, vai caminhando. O que Deus está precisando é de carregadores de maca, e falta carregador de maca. Mas nessa igreja Deus está passando um raio-x no corpo de obreiros e está dizendo: eu já encontrei os carregadores de maca, eu já encontrei as carregadoras de peso. Eles carregam caixa, eles carregam peso, eles não olham o que precisa fazer, eles só colocam peso nas costas e diz: eu vou caminhando, porque Deus vai ser glorificado. Carregadores de maca, você.
Eu. E olha que eu nem sou muito forte. Eu tô com 74 quilos, vaso. Vai orando aí. Os amigos do paralítico não foram nem nomeados. Oh, parabéns, agora esse aqui é o Sadraque, o Mesaque, não, eles ficam sem nome mesmo. Que a obra de Deus é exatamente assim, a gente vai diminuindo e ele vai criando. Mas quem trouxe? Não sei, eu sei que ele está aí. Não, mas quem convidou? Não sei, eu sei que ele aceitou Jesus hoje, olha, glória a Deus. Não, mas você sabe quem orou por... Não sei nem quem orou por ele, mas eu sei que Jesus salvou e glorificou o teu nome. Tem gente travada lá fora, esperando a nossa união. Tem gente limitada lá fora, esperando o nosso posicionamento. Tem gente com dificuldade lá. Irmão, eu vim do tráfico, irmão. Não parece, né? Eu sei que parece que eu sou lá do Alphaville e Jesus vai me levar para lá. É profético, irmão. Diga a glória, diga amém aí. Em nome de Jesus, irmão. Eu sei, irmão, mas eu vim do tráfico. Aleluia. Semana retrasada, um jovem que eu não falava há muitos anos, eu usava droga junto com ele, irmão. Sabe o que ele fez? Me mandou um direct lá no Instagram. Ô Aleph, ora por mim aí que eu tô meio enrolado aqui. Eu acho que vão me matar. Falei, rapaz, vai pra igreja. Ele falou, não sei nem se dá tempo. Eu falei, eu vou orar, vai dar tempo. Pediu oração pra mim, por quê? Tem gente lá fora precisando. O traficante que eu pegava droga com ele, quando eu aceitei a Jesus, ele disse assim, rapaz, melhor coisa que você fez, ora por mim. É um povo que está limitado, quer levantar, mas não tem força. É um povo que quer mudar de vida, mas está escravizado. E Deus vai nos usar, irmão. Quando eu cheguei na igreja, eu disse, Senhor, me ajuda. Me usa, mas me usa com graça e autoridade para tirar eles da boca de Satanás. Jesus quer usar a tua vida. Jesus quer usar a tua casa. Jesus quer usar essa saudação aí que você tem, irmão. Jesus quer usar esse hino desafinado que você canta, é desse jeito aí mesmo. Vai caminhando. Nós somos estes 4 amigos que levam até Jesus, porque eu não curo, eu não liberto, eu não transformo, mas eu conheço um que cura. Aí alguém disse, preciso de cura nessa noite. Aí alguém pega um envelopinho, um bilhete, coloca aqui e diz, a gente não faz nada, mas a gente vai orar porque Deus cura. Tá entendendo qual é o nosso papel? Não, irmão, a gente não é super homem, não é super nada, a gente não é super gospel, a gente é só super servo que conhece ao Deus Todo-Poderoso. Nós somos estes 4 amigos. Sensíveis para perceber a dor do outro. Sensíveis para perceber. Irmão, esse homem, ele foi curado primeiro do lado de dentro. Grava isso que eu estou falando. O verso de número 5, Jesus tratou primeiro a alma dele. Alma. Jesus primeiro olhou para ele e disse, filho, perdoados estão os teus pecados. O maior problema que ele carregava era do lado de dentro. O pecado, a acusação. Satanás gritando na alma dele, você não é digno de entrar na presença de Jesus. Nem vai lá. Nem vai para o culto, nem vai para o congresso, você não merece, você é pecador, rapaz. A maior dor que ele carregava estava do lado de dentro e na atualidade existem muitos assim, por fora está até bem, mas quando você olha ele por dentro, ele está com a alma ferida, está aprisionado a pecados ou quem sabe... angustiado, ansioso, depressivo, com crise do pânico. Você olha para alguém que se suicidou e pensa, estava tão bem na festa semana passada, tirei foto com ele e ele estava dando risada, mas que a alma dele por dentro estava sangrando e ninguém vê. Mas que Deus nos dê sensibilidade, glória,
que Deus nos dê sensibilidade para perceber o grito na alma de alguém, o grito dentro do coração de alguém. Ele nem sabe que ele precisa, mas quando você está cheio do Espírito Santo, você olha para ele e você vê a alma dele clamando pela graça, clamando pela misericórdia, clamando pela bondade. Deus nos dará essa sensibilidade mediante ao Espírito Santo de Deus. Nós vamos parar de olhar para as nossas redes sociais, para as nossas vidas, para a nossa carreira. Irmão, o que Eclesiastes está dizendo, ou melhor, o que Salomão está dizendo em Eclesiastes, é que a vida debaixo do sol, ou seja, a vida na horizontal, a vida sem Deus, presta atenção, a vida sem Deus, a vida sem perspectiva do céu, sem perspectiva do futuro, é monótona. O sol nasce e se põe. O rio faz o mesmo caminho, sempre e sempre e sempre e sempre. Todo homem nasce e morre. É um ciclo perpétuo, é o que ele está dizendo em Eclesiastes. Ele começa a dizer vaidade, vaidade, tudo é vaidade, sem sentido. A gente corre e não sai do lugar. É o que ele está dizendo. A vida sem Deus é isso. Glória. Mas nós somos aqueles que estamos sensíveis. Oh, glória. Deus nos dará essa sensibilidade. Porque o maior interessado em usar essa sensibilidade que estará em nós é o próprio Deus. Deus nos dará sensibilidade, mas também nos impulsionará de dentro para fora a nos disponibilizarmos a fazer a vontade de Deus. Mas também nos dará determinação para não parar no primeiro obstáculo. E nós usaremos a fé que temos para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Eclesiastes apresenta este cenário de um mundo, e você vai ver ele falando: eu já fiz tudo que era para fazer. Nada que os meus olhos quiseram eu não toquei, eu não fiz, eu fiz tudo. Eu já comprei Ferrari, eu já comprei Porsche, eu já fiz tudo, eu já viajei para Dubai. É o que ele está falando, já fiz tudo. Tudo que você possa imaginar, o Salomão ele fez. Ele tinha dinheiro, ele tinha sabedoria, ele tinha riqueza, ele tinha status, ele tinha poder. Ele conquistou e granjeou para si muitas mulheres, ele tinha tudo que ele queria lá. Mas ao recapitular tudo no livro do Eclesiastes, que é tido o livro da maturidade, ou o último livro escrito por ele, ou o livro que ele escreveu quando estava velho, antes de morrer, ele diz que nada daquilo tinha sentido. Vaidade, vaidade. Esta palavra no seu original é hevel, que significa fumaça, sem sentido, vazio, vapor, é a vida. A vida sem Deus é como a fumaça, que ela aparece e logo se esvai. É como a fumaça que eu vejo, mas quando eu tento tocar e agarrar, eu não tenho a capacidade. A vida é instável. A vida, ela não tem aquela complexidade, aquilo que nós podemos dizer que sabemos e que vai acontecer amanhã. Não, a vida é de improbabilidades, inconstância e instabilidade. É a vida. Hoje você tem, amanhã você não tem. Hoje você é, amanhã você não é. Hoje você está, amanhã você não está. Essa é a vida, olhando de uma forma natural. Agora, a conclusão está no capítulo 12 de Eclesiastes, verso de número 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Sabe o que ele está dizendo? A vida sem Deus não tem sentido. A vida sem Deus não tem esperança. A vida com Deus é como a vida do paralítico, limitada
deitado, travado, sem expectativa, sem esperança e sem um futuro que ele possa se apegar. Mas a partir do momento que ele conhece ao Senhor, a partir do momento que ele chega aos pés do Senhor, a partir do momento que ele se rende ao Todo-Poderoso, a Bíblia vai mostrar que agora ele tem uma direção para seguir, agora ele tem liberdade para seguir a direção que lhe foi dada, porque Jesus olha para ele e diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus começou a colocar para andar aquele que estava travado, Jesus deu mobilidade para aquele que estava limitado, Jesus colocou para avançar aquele que não tinha mais expectativa de futuro. É isso que Jesus vai usar você para fazer na vida de alguém, mas tem que estar unido no mesmo propósito. Não adianta fazer sem propósito, mesmo propósito. Aí a união, ela é manifesta, o reino é manifesto e o poder de Deus é manifesto na vida de alguém. Jesus agora levantou este homem, deu uma direção para ele. Olha o texto, verso 11: levanta, oh glória. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a vida de alguém. A palavra é levanta. Esse leito não é o teu lugar, essa limitação não é o teu lugar, esse ciclo vicioso, pecaminoso que você acha que nunca vai conseguir abandonar, a palavra para você nessa noite é levanta. Esse vício não tem poder sobre você, essa corrente não tem poder sobre você. Vai cair a corrente, vai cair o inferno, mas o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. A palavra para alguém é levanta. Levanta, 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 levanta. Se posiciona. Levantar-se é colocar em modo de ação para agir. Ele estava inerte, paralisado, travado, mas Jesus está dizendo: agora eu te dou a possibilidade de se posicionar de pé, de ter estabilidade. O vento vai bater, tu não vai cair, está estável agora. Você vai permanecer de pé e vai ter a capacidade de se movimentar. Levanta. Irmão, eu estou falando isso debaixo da autoridade do Espírito Santo. Levanta, levanta, levanta. Satanás falou para você que você nunca mais ia sair desse ciclo. A palavra é levanta. Levanta. Eia, Xandará, Sérgia. A palavra do capeta não é mais poderosa do que a palavra de Jesus. E a palavra é levanta. 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 Eia, Lamanjoreca, La Sérgia. Urama, Xandarácia. Agora, ele não só levantou, mas agora ele tem um destino. Ele tem uma obrigação, mas tem um destino. Porque quando o paralítico levanta, Jesus dá uma obrigação para ele: toma o teu leito. Irmão, eu, Aleph. A primeira caçamba de lixo que eu encontrasse na rua, eu ia querer jogar aquele leito, irmão. Eu ia botar fogo no leito com querosene. Eu lá, quero saber de leito? Sai fora. Mas a ordem de Jesus é: toma o teu leito. Coloca o leito nas... E ninguém quer carregar leito, irmão. Só que lembre-se do que eu vou falar. Mais pesado do que o peso do leito nas costas é o peso de estar imóvel sobre o leito. Então é melhor eu carregar o leito nas costas do que o leito me carregar. É melhor eu carregar o leito no ombro do que o leito me carregar. Agora, Jesus dá uma ordem: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Casa é lugar de descanso. Casa é lugar de repouso. Casa é lugar de recuperação, de reabastecimento. Jesus estava dizendo para eles a mesma coisa que disse para nós. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tem hora que a gente não quer mais carregar o leito.
Mas Jesus está dizendo, carrega o leito, porque é melhor você carregar o leito do que o leito te carregar. E outra coisa, você só vai carregar o leito até chegar em casa, porque ele foi preparar lugar. E na casa de meu pai há muitas moradas. E Apocalipse capítulo de número 21, o texto diz, e alguém declamou aqui porque eu ouvi: este lugar é um lugar que não haverá pranto, lá não haverá choro, lá não haverá lamento, lá não é lugar de leito nas costas, lá é lugar de glorificarmos e exaltarmos ao Todo-Poderoso. O Senhor está dizendo para alguém: permaneça na palavra, permaneça na doutrina, permaneça no conjunto, permaneça na comunhão. Eu sei que está pesado, mas logo logo Jesus aparecerá nos ares. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo de número 22, verso de número 7: eis que presto venho. Apocalipse 22, verso 12: eis que cedo venho. Apocalipse 22, verso 20: certamente cedo venho. Aí olha o verso de número 17: e o Espírito e a noiva dizem: vem. 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 Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eia Xandara Sergi Mahandaracia Raplatocondriace Elemanjou que andarácia. Oh glória! Eu não sei quem é você nessa noite, mas talvez você entrou aqui paralisado, limitado, travado como este paralítico, talvez sem força e foi carregado por alguém. Para isso servem os amigos. Irmão, hoje eu estou fraco, me ajuda, ora por mim, jejua por mim, me ajuda a ir para a igreja. Talvez você chegou fraco aqui, desanimado, talvez afastado do evangelho. E o primeiro convite que eu quero fazer é para você, que não teve esse encontro com Jesus, mas nessa noite entendeu que a tua alegria, a tua plenitude, o significado da vida, ou melhor, a vida só tem significado aos pés de Jesus. É o que está escrito em Eclesiastes. Eu quero ir aos pés de Jesus. Me dê um sinal com a tua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Jesus te trouxe aqui para mudar a tua história, mudar o teu cenário, escrever o nome no livro da vida, apagar os teus pecados, te colocar de pé, te firmar e te dar um destino que é os céus. Eu gostaria muito que você levantasse a tua mão e entregasse a tua vida a Cristo. Se você não serve ao Senhor e gostaria de entregar a tua vida ao Senhor, levanta a tua mão e me dê um sinal que eu quero orar por você. Tem alguém entre nós que quer aceitar a Jesus? Tem alguém entre nós que quer reatar a tua aliança com Cristo? Eu vou perguntar pela última vez. Existe alguém entre nós que deseja se render ao Todo-Poderoso? Levante a sua mão e me dê um sinal. Não há? Todos já estão aos pés de Cristo. Todos já têm um destino, oh glória, todos já têm uma esperança de vida. Se tem, glória a Deus pela tua vida. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, nós ouvimos a tua palavra. E nós entendemos, ó Pai, que nós fomos escolhidos pelo Senhor. Nós fomos vocacionados pelos céus. Chamados por Ti, ó Pai, para fazer a diferença nessa terra, ó Pai, que é tão egoísta. Ah, Senhor, nesta Cafarnaum prepotente, neste lugar inóspito, ó Pai, neste lugar mau e ruim, ó Senhor, sem a Tua presença, nós estamos nos disponibilizando, ó Senhor, a fazer a diferença. Usa-nos, ó Deus, nesta geração, dê-nos a união necessária, a comunhão necessária entre os irmãos, ó Pai, e que o Teu nome seja glorificado, ó Senhor, nas nossas vidas. Meu Deus, una, Senhor, cada vez mais este
neste departamento da Almadeb. Meu Deus, una ainda mais os coordenadores locais e setoriais. Leva o Senhor ao centro da tua vontade, e que em tudo e sobretudo o teu nome seja glorificado. Exalta o teu nome, ó Senhor. Nós não queremos aparecer, ó Senhor, mas nós queremos fazer a tua vontade. Faz o teu querer através da vida dos teus servos. É o que nós pedimos e agradecemos. E quem concorda, diga amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus.